Vamos lá então, pessoal. O tema da aula de hoje é cultura da alface. Então, a alface pertence à família das asteráceas, né, o gênero Lactuca, e a espécie Lactuca sativa. Ela tem como origem, né, a bacia do Mediterrâneo, tá? Então, a alfacezinha aqui, né, como origem a bacia do Mediterrâneo, ok? Quais são as características dessa planta? Então, ela é uma cultura anual, né, ela é herbácea, né, uma planta com as folhas muito tenras, né, muito moles, digamos assim. As folhas formam rosetas com caule curto, podendo ou não formar cabeça. Tá? A coloração variada, vindo do verde claro, verde escuro, margens arroxeadas ou totalmente roxa. Né? Fase vegetativa, então da semente até o ponto de colheita, em torno de 60 a 90 dias. Tá? A fase reprodutiva ela é caracterizada pela elongação da haste floral, né, o florescimento e a produção da semente. Então, para quem nunca viu, né, então, de uma planta assim, né, com apenas as folhas, ela emite uma haste aqui no centro, que acaba virando isso aqui, né, produzindo as flores aqui e dando a semente aqui, nessas estruturas do ápice aqui, tá? Então é muito incomum a gente ver uma alface florescida porque quando ela floresce ela solta um látex quando ela está nesse período reprodutivo e fica muito amarga a folha, né? Então ela não é um padrão comercial, tá? O pessoal não deixa chegar, o produtor não deixa chegar nesse ponto porque o interesse dele não é semente, né? É folha, tá? Então, e uma folha não amarga, tá? Por isso que é incomum a gente ver alface florescida nos campos por aí, tá? Sistema radicular, né? Uma raiz pivotante, extremamente ramificada, unida aí a um caule diminuto, né? A um pequeno caule, tá? Então, um caule bem pequenininho aqui e uma raiz extremamente ramificada. Semeadura aí de 60 a 90 dias, né? Para o ponto comercial, tá? Então, da semeadura de 60 a 90 dias dá o ponto comercial. Após isso, ocorre a elongação da haste floral e o florescimento, tá? Então, esse é o ciclo completo da cultura. As sementes são aquênios, né? Que apresentam dormência, tá? Então, essas pequenas sementinhas aqui, esses aquênios. A dormência ocorre principalmente devido às altas temperaturas, tá? Então, um pano úmido em geladeira a 4 graus Celsius aí por 2 ou 3 dias auxilia na quebra da dormência dessa semente, tá? Ou o fluoridone, tá? Por 48 horas no escuro a 35 graus, tá? Também auxilia na quebra da dormência. Então, pode ser uma quebra de dormência por meios químicos ou uma quebra por temperatura, tá? Ela é sensível à temperatura alta, pode ocorrer indução ao florescimento precoce, porém originalmente é uma cultura de inverno, né? Mas a gente já tem algumas cultivares aí bem adaptadas a condições de verão, tá? Então, o comportamento aí dessas cultivares. Então, a cultivar de inverno, tá? Quando plantada no inverno, né, com temperaturas variando de 15 a 20 graus Celsius, ela forma roseta normal, né? E com temperaturas acima de 20 graus no verão, ela vai para o florescimento, tá? As cultivares de verão, quando plantadas no inverno, ela forma roseta e quando plantada no verão também forma roseta, tá? A classificação de acordo com o tipo de folha. Então nós temos aí a alface americana, né? Essa aqui muito utilizada aí em alguns lanches, né? Que o pessoal gosta bastante de utilizar ela porque ela é uma alface mais crocante, digamos assim, né? Uma alface bem interessante para essa modalidade, né? Temos a alface lisa, a alface mimosa, a alface romana, a alface roxa e a alface crespa. A alface roxa nem todo mundo conhece ela, né? Ela é um pouco mais difícil de você encontrar no mercado local. E eu já presenciei uma vez uma situação até engraçada. Eu estava no mercado e a moça chegou no caixa e falou, um mercado pequeno, né? Desses mercadinhos de bairro. A moça, o fulano, tem alface? Eu falei, não, tem, tá ali, né? Ela falou, não, mas eu queria uma alface boa, que ela tá estragada, né? Por causa da coloração arroxeada. Nem todo mundo conhece esse tipo de alface, apesar de ser bem comum, né? A época de plantio, né? Melhor época entre outono e inverno. Regiões com altitudes maiores mais elevadas que 800 metros, tá? De preferência. Plantio o ano todo.
escolher cultivares apropriadas aí para as épocas do ano, tá? Então, no nosso caso aqui, cultivar alface de verão, né? Regiões abaixo de 400 metros, né? Evitar meses mais quentes, né? Porque você vai conseguir ter um produto com uma característica um pouco melhor, né? E escolher cultivares apropriadas para a época do ano, ok? Propagação, né? Semeadura direta. Pode ser por sementeira com transplantio direto ou plantio em bandeja, tá? Desses 3 métodos de propagação, hoje em dia o que mais se utiliza é a produção de mudas em bandeja, tá? Então você tem uma muda mais bem formada, com o sistema radicular preservado, sem danos mecânicos, que permite uma muda com maior qualidade fitossanitária, sem nenhum tipo não, né? Mas com menor incidência de patógenos. A retomada do crescimento dessa muda é maior porque não ocorre dano mecânico na raiz, né? Então só tem vantagens aí, né? Solos para cultura, né? Solos leves e bem preparados, pH girando em torno de 6 a 6,8. O solo aí um areno argiloso, rico em matéria orgânica, com boa fertilidade, né? O de sempre. Aplicar ali de 10 a 20 litros de esterco de curral curtido por metro quadrado. Tá? E 150 gramas por metro quadrado de 4,14,8 ou superfosfato simples. Tá? Podem ser feitas adubações foliares com ureia 1%, tá? Não mais do que isso. Se você utilizar uma dosagem maior do que essa, você pode queimar a folha. Tá? A irrigação, sempre manter aí 80% da capacidade de campo e controlar plantas invasoras. Anomalias fisiológicas. O triplorn, que é a chamada queima dos bordos, né? Ela é principalmente aí um problema fisiológico que é causado por deficiência de cálcio, tá? Então, se você observa na sua cultura que começou a queimar as bordinhas, né? Ou se você compra uma alface no mercado e você observar que ela está com as bordas queimadas, isso é deficiência de cálcio, tá? Então, uma correção de cálcio na área, ela resolve esse problema. Okay? A colheita, o máximo crescimento vegetativo, né? Um pouco antes do florescimento, para evitar o látex, né? Conforme eu falei. Então, antes da emissão do pendão floral aqui, tá? E aí você vai ter uma alface com sabor mais interessante, né? Então, quando ocorre essa emissão do pendão floral, como eu já mencionei, né? Esse látex, ele deixa as folhas amargas, tá? Fitossanidade. Então, ataca viroses, nematóides, né? Os nematóides, principalmente o meloidógeno javanica e o meloidógeno incógnita. Ácaros, afídeos, né? Insetos sugadores e lagartas, tá? É o mais comum aí. Produção escalonada em casas de vegetação. Isso aqui é muito interessante de vocês entenderem, porque através disso vocês conseguem fazer todo o planejamento do cultivo dentro de uma casa de vegetação. Não só dentro da casa de vegetação, né, mas uma área aberta também. Se você adequar o cálculo ali, ele serve também, tá? Você só tira a parte do dimensionamento da casa. Você consegue, por exemplo, fechar um contrato, né, com um determinado supermercado ou o que seja, para entregar uma quantidade X, né, de produto por semana. E aí, sem falhar com esse contrato. Vamos ver como é que funciona isso. Tá? Então, produção desejada. Vamos levar em consideração aqui que fechou um contrato de 120 dúzias de pés de alface por semana. Tá? E você tem disponível em uma casa de vegetação, né, capela grande, de 10 metros de largura, e a área de 300 a 400 metros quadrados. É isso que você consegue ter ali dentro da área. E a gente considera 1 metro em cada extremidade como recuo, tá? Para questão de tubulação, para irrigação, passar mangueira, né, e tudo mais, ok? A gente vai trabalhar então com uma cultivar vera, plantio do ano todo, né, cultivar de verão. Espaçamento de plantio 30 por 25, né, centímetros, 0,3 por 0,25 metros. A largura de canteiro de 1,20 m e a largura de corredor de 30 centímetros, né, 0,3 metros. O ciclo. Então, para essa cultivar, da semeadura até o transplante, 21 dias. Do transplante até a colheita, 42 dias. Tá? Limpeza e preparo, né, para o próximo plantio, 7 dias. Então, se vocês observarem aqui, né, da semeadura até
a colheita são 63 dias de ciclo para essa cultura, tá? Vou fazer a produção de mudas em bandejas com 200 células. O aproveitamento de plantas no canteiro gira em torno aí de 80%. Germinação das sementes, 90%. Tá? Essa germinação você consegue ter na descrição, né, da semente que tu for comprar. Né? Vai ter ali o índice de germinação de semente. O aproveitamento de mudas para transplante em torno de 90%. A gente sempre joga umas porcentagens, né, de perda, tanto no canteiro quanto no transplante. Né? Então, no aproveitamento no canteiro 80% é uma margem adequada, aproveitamento das mudas, né, 90% também é uma margem adequada. E a gente quer que seja determinado o número de canteiros por casa de vegetação, número total de plantas por metro quadrado, né, total e comerciáveis, dimensão da casa de vegetação, largura, comprimento, área, número de casas de vegetação necessárias ao empreendimento, área total cultivada por ano e número total de pés comerciáveis por ano, número de mudas necessárias para realizar o transplante em cada safra, número de mudas necessárias semeadas em cada safra, número de bandejas necessárias para implementar o cultivo e cronograma de ocupação da casa de vegetação até 3 ciclos de produção. Tá? Então, fazer o calendário para o ano, digamos ali, né? Então, vamos calcular primeiro o número de canteiros por casa de vegetação. Tá? Levando em consideração, né, que a nossa casa de vegetação tem 10 metros de largura, né, que ela está justamente aqui, né? Tá aqui, ó, capela grande, né, com 10 metros de largura e a área total de 300 a 400 metros quadrados. Então, 10 metros de largura. Levando em consideração que é uma capela, né, então eu vou ter ela segmentada em duas áreas, né, por conta da estrutura de telhado, né, que ela tem que ser dividida. Não posso ter um vão livre de 10 metros ali, né, sem ter um pilar no meio. Os canteiros, eu tenho 1,20 m de canteiro, né, e 30 centímetros, né, 0,15 aqui, 0,15 aqui, ou seja, 30 centímetros de corredor. Então, a gente sempre conta aqui, né, metade aqui, o canteiro, metade aqui, canteiro, metade aqui, é esse o cálculo. Então, 0,15 mais 1,20 mais 0,15, 1,5 m. Então, 1,5 m é os 120 mais os 30 centímetros de corredor. Então, 5 metros dividido por 1,5 dá 3,33, ou 3 canteiros, tá? Por que eu divido assim o 0,15 para um lado e 0,15 para o outro? Porque aqui, no final da casa de vegetação, eu não preciso deixar os 30 centímetros de corredor. Eu posso começar aqui com 15, né? Porque geralmente eu tenho área aberta aqui, tá? Eu não vou fazer colado aqui no morão, mas eu posso dar um espaçamento ali e utilizar metade dele, tá? Por isso que a gente usa 0,15. Bom, então a gente chegou, 3 canteiros ali cabem nesses 5 metros de cada lado, né? Então, 6 canteiros ali na área total, tá? Então, como são 2 lados, 6 canteiros. Número de plantas por metro quadrado, total e comerciável. Então, são 120 dúzias, né? Ou 1.440 plantas por semana que eu preciso produzir. Então, como o espaçamento é 0,3 por 0,25, tá? Então, eu tenho 120, né? E aí eu vou considerar 1 metro de canteiro linear, tá? Então, é 1,20 de largura por 1 de comprimento, tá? Para a gente descobrir quantas plantas vai caber nesse 1 metro de canteiro, né? 1 metro linear. Então, 120 dividido por 0,3 dá 4. 1 dividido por 0,25 dá 4, ou seja, né, 16 plantas ali naquele metro quadrado ali, linear de canteiro. Vezes 6 canteiros, 96 plantas, tá? Então, 96 plantas em 10 metros quadrados, porque eu tenho 10 metros de frente com 1 de canteiro, né? Então, 10 metros de frente, 1 de canteiro. São 10 metros de frente de casa de vegetação, 1 metro de vegetação, 10 de frente por 1 de vegetação, 1 de canteiro. Então, vou ficar aí com essas 96 plantas em 10 metros quadrados, ou 9,6 plantas por metro quadrado, tá? Então, pego os 96, divido por 10, 9,6 plantas.
Se eu tenho 9,6 plantas por metro quadrado, então eu preciso saber quantas plantas comerciáveis eu tenho, levando em consideração o aproveitamento de 80%. Então, 9,6 vezes 0,8 dá 7,68 plantas por metro quadrado comerciável, levando em consideração o aproveitamento. Tá? Dimensão da casa de vegetação, largura, comprimento e área. Tá? Então, 1.440 plantas eu vou ter em X metros, tá? Que é o que eu preciso produzir ali por safra, né? por semana. Então, o canteiro ele tem que ter levar em consideração essa produção. E aí eu vou produzir comerciável 7,68, né, em 1 metro quadrado. Tá? Então, quantos metros quadrados eu preciso ter para produzir essas 1.440 plantas? Tá? Multiplicação em X, né? Regrinha ali, né? Então, eu vou precisar de 187,5 metros quadrados de área para produzir as 1.440 plantas comerciais. Tá? Lembrando que tem aquela questão dos 80%. Né? Como são dois lados, né, da casa de vegetação, eu consigo fazer 2 cultivos ali dentro de cada casa. Então, são 375 metros quadrados de casa. Está dentro do que a gente determinou, né? De 300 a 400 metros quadrados por casa de vegetação. 1 metro de recuo nas duas extremidades, né? Então, vezes 10 ali, né? Largura da casa, 20 metros, né? No caso da largura, né? Os 20 metros quadrados, tá? Então, os 375 metros que eu preciso de área para plantar, né? Mais esses 20 metros de recuo, né? 1 metro em cada lado da casa, eu vou chegar no valor de 395 metros quadrados de casa de vegetação, tá? Também dentro do limite de 400 metros quadrados, determinado lá no início da questão. Então, largura de 10 metros, né? Então, se eu pegar 10 dividido pela área total, então 39,5 é o comprimento dela. Tá? Então, 10 metros de largura, que a gente já tinha no início da questão, por 39,5 metros de comprimento, com uma área total de 395. Já determinamos, então, as dimensões da casa de vegetação. Número de casas de vegetação necessárias para um empreendimento. Tá? Então, o ciclo da casa de vegetação, do transplante até a colheita, 42 dias. Né? Limpeza e preparo, 7 dias, ou seja, 49 dias, né? De casa ocupada, digamos assim, né? Ou 7 semanas, tá? Então, em um ano, são 52 semanas, tá? Dividido por 7 semanas, 7,42 ou 8 áreas de cultivo, né? Para você conseguir fechar ali, né? Toda semana tendo o rodízio. Então, cada casa possui 2 áreas de produção, né? Então, são necessárias para esse empreendimento 4 casas de vegetação, tá? Então, 2 vezes 4 dá as 8 áreas de cultivo necessárias para o empreendimento, tá? Levando em consideração o quê? Produção em um ano. Área total cultivada por ano e número total de pés comerciáveis por ano. Vamos só fazer esse cálculo para entender qual seria necessária, de que tamanho de área seria necessário para a gente poder cultivar essa quantidade de plantas de uma vez só, né? De curiosidade. Então, como são 1.440 plantas vezes 52 semanas, são um total de 74.880 plantas por ano. Tá? Se você levar em consideração, então, 187,5 metros quadrados, né, por 52, que a gente precisaria, né, 52 semanas ali, uma por semana, né, cada semana tem que sair 1.440 plantas, seriam necessários 9.750 metros quadrados para ter essa produção total. Só que a gente produz isso numa área bem menor, né, porque a gente vai só ter ali as 8 casas de vegetação, né, as 4 casas de vegetação com 8 áreas, né, de cultivo. Vamos calcular agora o número de mudas necessárias para realizar o transplante em cada safra. Se eu tenho 1.440 plantas com 80% de aproveitamento, né, quantas plantas eu vou precisar ali, né, 100%, né? Então, regrinha de 3 ali, né? Então, eu vou chegar no valor de 1.800 mudas para o transplante, tá? Então, passa dividindo aqui, né? 1.800 mudas para transplante, tá? Então, eu vou ter que ter 1.800 mudas que vão para o canteiro, para mim tirar as 1.440. Porém, eu preciso produzir mais
né, semear mais, porque eu tenho o que? Um aproveitamento também na semeadura ali, né, na germinação, tá? Então, o número de mudas necessárias semeadas em cada safra. O aproveitamento para transplante de 90%, né? Então, dessas 1.800 mudas que eu tenho que levar para o canteiro para tirar as 1.440, tá? Reganho de 3 também, tá? Passo 90 para os 180 mil ali. Eu vou precisar então de 2.000 mudas, tá? Para tirar as 1.800, para ficar 1.440. Levando em consideração 90 de aproveitamento, 80 no canteiro. Tá? Então, quantas células semeadas eu vou precisar ter, levando em consideração o aproveitamento dos 90? Né? Eu vou ter que pegar as 2.000 mudas que eu preciso ter, tá? Com os 90% de aproveitamento, 2.222,22, ou arredondado, 2.223 células semeadas para mim conseguir ter as 2.000 mudas, tá? Levando em consideração o aproveitamento de 90%, né, da germinação. Então, 2.223 dividido por 200, que é o número de células que uma bandeja tem, né, eu vou precisar então de 11,115, ou 12 bandejas, para conseguir ter essa quantidade de plantas semeadas. 12 bandejas por ciclo de cultivo. Cada bandeja fica 21 dias ocupadas, né? Então, 21 dividido por 7, 3 semanas, correto? Então, eu pego essas 12 bandejas e multiplico por 3 semanas. Vou ter 36 bandejas. Que aí eu sempre consigo ter o quê? Uma saindo para ser higienizada e ser semeada novamente. E eu tenho o ciclo fechado ali da produção para o canteiro não ficar vazio, né? Só ficar aquela uma semana de limpeza. Tá? Vamos ver então o cronograma de ocupação da casa de vegetação até 3 ciclos de produção. Porque até agora a gente viu o quê? Tamanho de área, quanta semente eu preciso semear, quantas mudas eu vou ter, quanto que eu vou precisar levar para canteiro, quanto que eu vou ter comercial, né? Então a parte agronômica ali, né? Vamos fazer um calendário de plantio agora para mim conseguir colher essas 1.440 plantas, né, por semana, né? Ou seja, 120 dúzias por semana que eu vou entregar para o meu contrato, né? Então, tá aqui, ó. São 3 ciclos: semeadura, transplante, colheita, preparo. Né? Semeadura, transplante, colheita, preparo. Semeadura, transplante, colheita, preparo. Casa de vegetação 1, 2, 3 e 4 e lado A e B. Né? Lembra que são dois lados de cultivo, correto? Então, primeira semana está aqui, ó, início do cultivo. Primeira semana para preparo da área, correto? Começa dali, né? Eu tenho que semear e preparar a área. Uma semana para preparar a área. Se a gente levar em consideração, então, que é uma semana para preparo de área, porém, da semeadura até o transplante são 21 dias, ou seja, 3 semanas. Então, semana 1, né? Aí, 1, 2, 3, 4, correto? Então, na quarta semana ocorre o transplante, tá? Uma semana preparando, mais 3 da semeadura até o transplante. A colheita, então, do transplante até a colheita são 42 dias, tá? Então você vai pegar, você tem que, dentro do transplante, levar em consideração esses 42 dias, tá? Na 10ª semana, tá? Na 11ª semana, eu vou fazer o quê? O preparo da área, correto? São 7 dias, tá? Se na 11ª semana eu plantei, eu preparei, o transplante ocorre na semana seguinte, né? Na 12ª semana, correto? Então, da semeadura até o transplante, 21 dias, 3 semanas, correto? Então, que dia que eu preciso ter plantado, ter semeado novamente para mim conseguir plantar nessa 12ª semana aqui? São 3 semanas, então 9, 10, 11, 12, correto? Então, para transplantar na 12ª semana, tem que ter plantado na semana 9. Tá? E assim sucessivamente você vai fechando o calendário da casa 1, do lado A da casa 1. Tá? Beleza, e como é que faz para a gente continuar, né? Fazer para o lado B da primeira casa, para o lado A da segunda, e assim sucessivamente até a gente fechar. Vamos lá. Então,
Uma vez você colocou aqui, ó, na primeira, na casa A, a gente faz isso aqui, ó. Correto? Então, se na primeira semana eu semei na casa A, na casa B eu tenho que ser na segunda. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Porque toda semana eu tenho que colher em uma casa, correto? Então, se eu transplantei aqui na 4, né, e fechei esse calendário aqui, ó, que nem a gente calculou ali atrás, como é que é o preenchimento agora? Então, na 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lá embaixo, na colheita, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A gente só tem que fazer a primeira, o resto é uma sequência, tá? Ó. Então aí o resto é sequência, não tem segredo, tá? E aí você consegue fechar o calendário de plantio. Se você seguir isso aqui à risca, né, você vai conseguir fornecer as 1.440 plantas, né, ou as 120 dúzias durante todo o ano para o mercado que você fechou o contrato, tá? E aí o que o agricultor tem que ter em mente é que em determinado momento ali, ele vai ter todas as atividades sendo realizadas na mesma semana. Então ele vai estar semeando, ele vai estar preparando, ele vai estar transplantando, ele vai estar colhendo, tá? E ele vai nessa pegada, ok? Então ele vai ter atividades ali seguindo o calendário, né? Para todos os dias, tá? Para todas as semanas ali. Fora as atividades, isso em termos de semeadura, transplante, colheita e preparo, né? Fora a questão de adubação, de tratos culturais, de manejo de praga, de inseto, né? Ou seja, o trabalho, né, na agricultura ele é de segunda a segunda, não tem fim de semana, não tem feriado, tá? Então, seguir o calendário, você consegue entregar. Isso vale para qualquer tipo de cultura, tá? Dentro da área da olericultura, ok? Então, você consegue fazer esse escalonamento aí para os mais diferentes tipos de culturas aí para entregar, fechar um contratinho, beleza? Pessoal, obrigado então. Dúvidas, fico à disposição. Até a próxima.